Ora, se você tem pouca consciência de si, tá certo? Se a sua vida mental é apenas uma superfície, uma tela de superfície, tá certo? Em cima de uma confusão inconsciente medonha que tem dentro de você, e se você vive só na superficialidade, no falatório, e não tem ideia das camadas mais profundas da sua personalidade, você não sabe o que você está fazendo. E você não sabe nem quais são os seus pecados. Eu quero que você feche os olhos e pense em um gênio. Agora, eu quero que você imagine o local onde esse gênio está. Bom, feito o experimento, eu particularmente duvido que você pensou em um gênio como Aristóteles, Einstein, em um local como Vila Mix ou Rock in Rio. Provavelmente você pensou, sei lá, ele em um quarto estudando, ele em uma biblioteca, dando uma palestra. Mas por que a gente imagina eles nesse local? A primeira coisa de uma vida intelectual digna a ser resolvida é o espaço de trabalho. No seu livro A Vida Intelectual, o padre Sutherlandes vai descrever o espaço como sendo praticamente algo místico que você deve preservar para conseguir focar nos seus estudos. E além disso, Sutherlandes fala que existem alguns preparos que você deve fazer antes de ir para o local de trabalho. Ou seja, você tem que arrumar o seu local de trabalho. Mas não simplesmente arrumar. Arrumar antes de começar um trabalho intelectual, ou seja, antes de começar os estudos, e fazer com que isso seja prazeroso. Porque, segundo ele mesmo, se você tiver que procurar livros, procurar fontes, textos, durante o seu processo de estudo, isso vai se tornar muito doloroso, muito chato e vai gastar uma energia desnecessária do seu tempo e do seu esforço. Por exemplo, eu tenho um ritual de, quando eu venho para a mesa estudar, eu trago sempre uma xícara de café, um copaço de água e já deixo preparado o marca-texto, a caneta, o livro, e durante esse processo é bem gostoso de fazer isso, sabe? É uma experiência prazerosa. Mas, por exemplo, se eu tivesse que buscar a caneta em outro andar da minha casa, logo depois de iniciar os estudos, tá vendo como é que isso desviaria meu foco, me deixaria aborrecido? Enfim, faça a preparação do seu trabalho ser prazerosa, fazendo ela antes de iniciar seu trabalho. Bom, meu nome é Felipe Fernandes, tento trazer vídeo aqui pro canal toda semana e peço que você se inscreva e deixe o like, porque quase todo vídeo que eu faço geralmente é de um livro inteiro que eu li, então dá bastante trabalho de fazer os roteiros, editar o vídeo bonitinho no After Effects, então dá essa moral aí, escreve e dá o like. Então, como eu tava dizendo, todo o roteiro do vídeo que eu trago aqui pro canal geralmente é de um livro inteiro que eu li. E para fazer esse vídeo, eu usei A Vida Intelectual de Padre Sutherlandes, que é um livro que eu recomendo muito que você leia todo. Se você quer ingressar numa vida intelectual, ou até mesmo se você já está numa vida de estudos. Então, além do espaço, é importante que você tenha em mente que os melhores estudos que você vai produzir vão ser aquelas coisas que você tem interesse genuíno. Ou seja, aquilo que você não viu necessariamente em lugar nenhum, mas por algum motivo aquilo te dá uma dúvida, um ponto de interrogação na mente que te faz ter motivação para ler, engolir livros e livros e livros, até descobrir ou tentar chegar em algum ponto interessante que você almejava. Por exemplo, o carnaval é uma coisa que sempre me intrigou. Eu nunca consegui compreender totalmente por que as pessoas se juntam no bloco onde não cabe nem ar e ficam pulando e tal, o som espancando, não dá nem pra conversar. Eu nunca compreendi, mas isso é uma curiosidade genuína, tá vendo? De uma curiosidade genuína assim, eu posso tirar teorias e estudos muito aprofundados de movimentos sociais. Interessante, né? Claro que se você já está num curso da faculdade, provavelmente você tem um interesse sobre aquele curso. Mas a questão principal é você não deixar a sua curiosidade ser minada pelo curso que você faz. Senão você vai acabar virando um especialista no seu curso. Mas é muito mais interessante você ter uma visão abrangente das coisas como um todo. Então é isso. Não deixe os livros da faculdade censurarem a sua curiosidade. Bom, tendo estabelecido que você tem que buscar as coisas que você tem interesse genuíno, é interessante ressaltar que pelo simples fato de você estar vendo esse vídeo, você tem interesse em ingressar numa vida intelectual. E nesse interesse, a gente pode dividir como motivações para ingressar na vida intelectual duas coisas. A primeira, e a gente pode englobar praticamente 90% de quem está assistindo esse vídeo nessa primeira categoria, seria a busca por um olhar abrangente. Uma busca por uma ascensão imaginativa, como se você transpusesse da realidade que você está para um patamar superior. E nesse patamar superior é como se você visse o caos do mundo e de alguma forma conseguisse ver de forma organizada em um outro plano, talvez até um patamar superior. Eu digo superior é porque você está vendo o caos, mas não necessariamente você participa dele.
Você tem o caos como objeto. Tem até essa imagem do que seria o caosmos para Deleuze e Guattari. E basicamente seria você olhar essa imagem e poder contemplar ela e de alguma forma ver ela de forma organizada em alguns pontos, mas sem necessariamente entrar nessa imagem. Basicamente seria uma motivação que tem por intuito sair da ignorância, sair da cegueira intelectual. A segunda classificação, e essa com bem menos abrangência, seria uma busca por compreender e mudar a realidade. Não somente tentar entender e organizar na sua mente o caos que você está vendo, mas tentar mudar ele também. É uma linha de pensamento mais marxista, né? O problema é que essa segunda categoria tem um problema gigantesco, porque primeiro se supõe que você compreendeu a realidade de forma completa e absoluta. O que pode ser meio que uma tentativa de ser Deus, né? O eu transcendental de Kant, de ser um observador onipresente. Mas particularmente eu acho que isso chega a ser ingenuidade, tá? E assim, de fato há necessidade de imaginar, como na primeira categoria, você se imaginar numa categoria um pouco superior. Superior no sentido de que você vai encarar a realidade tendo ela como objeto de contemplação. Ou seja, você para observar a realidade e de alguma forma tentar entender o que ela está te passando. Para realizar esse trabalho, de certa forma você tem que estar num patamar superior. Superior não no sentido de ser melhor, mas no sentido de que você tem a realidade por objeto e você está contemplando ela. Então, acaba que você tem que sair um pouco dela para tentar compreender ela de forma exterior. Demos uma viajada legal agora, né? Vamos falar de uma coisa mais simples um pouco, vamos voltar para coisas mais práticas. Bom, a vida intelectual vai requerer de você um hábito de estudos. E todo hábito necessita de disciplina. É interessante que para o padre Sutherland, aquele que lê demasiadamente, ele não pode ser considerado intelectual. Olha só que interessante. Aquela pessoa que vai para a escola, tá lendo um livro, tá no ônibus, tá lendo um livro, ela pode ser duas coisas principalmente. Uma, ela quer mostrar que estuda ou que é um intelectual, então ela foca no parecer ser em vez de ser. Ou ela, o que o Sutherland vai chamar de leitor apaixonado. A leitura dele é tão intensa que não pode nem ser considerado um trabalho, mas sim uma paixão. E dessa forma, por envolver sentimento, ela deixa de ser um trabalho e se torna uma obsessão. Então aquele que lê o tempo todo, que está sempre lendo, basicamente o trabalho dele ou é obsessão apaixonada ou é parecer ser. Dando continuidade ao livro do Sutherland, tem uma passagem que ele fala sobre a solidão da vida intelectual. Igual a gente estava falando anteriormente de um tal plano superior e blá blá blá, não necessariamente seja isso, mas para você tentar compreender a realidade, você precisa de isolamento. Você não vai conseguir compreender a realidade num local barulhento que te perturbe, simplesmente não tem como. Só que esse isolamento tem um preço, né? Quando você se isola para tentar compreender a realidade, você está abrindo mão de viver algumas coisas com outras pessoas, ter interações sociais, enfim. Mas Sutherland olha para a solidão como algo necessário, mas que pode ser perigoso, por duas coisas. Primeiro que se você se isolar totalmente das pessoas que você ama, das pessoas necessárias, isso vai te trazer problemas emocionais, psicológicos muito graves. Ele não escreve dessa forma, mas basicamente é isso que a gente entende hoje em dia. Mas para além disso, a solidão pode ser um catalisador de transformar o estudo, o trabalho intelectual em uma obsessão. Igual aquele caso anterior que a gente mencionou, um constante isolamento vai te afastar da realidade e tem como você compreender a realidade se você está fora dela. Se você está dentro do quarto o dia todo, não tem condição de você entender movimentos sociais, coisas que acontecem no cotidiano, que estão por aí e você precisa pensar sobre elas, você precisa contemplá-las. Você já deve ter percebido que nesse vídeo eu estou tratando de coisas mais abstratas sobre o livro do Sutherland, porque para mim elas são as mais importantes. O livro ele vai tratar, por exemplo, quantas horas de estudo por dia você deve ter, como reter o conteúdo que você está lendo, como escrever, enfim, é uma série de coisas praticamente passo a passo que ele escreve no livro. Mas eu acho que isso é interessante que você mesmo leia. Eu quero trazer aqui as coisas mais abstratas, mais filosóficas, porque eu acho elas muito mais interessantes. Mas só para não passar batido sobre essas coisas, porque elas também são muito valiosas, Sutherland vai dizer que 2 horas de estudo por dia é o suficiente para um trabalho intelectual interessante. Eu gosto muito dessa informação porque ela impulsiona mais ainda o argumento do leitor obsessivo, ou do leitor apaixonado. Porque 2 horas, apesar de ser muito tempo por ser um hábito diário, não é tanto assim quanto se imagina numa vida intelectual de escrever e de ler livros. É de se imaginar que uma vida assim levaria 5 horas por dia, 6, 7, 8, enfim. 2 horas para o Sutherland
é suficiente. Um ponto que ele toca pra mim, e desde a primeira vez que eu li, nunca mais saiu da minha cabeça, é o ponto que ele diz conciliar em vez de opor. Muitas vezes a gente fica discutindo com uma pessoa muito tempo sobre um determinado assunto e no final não se chega a lugar nenhum, ambos têm a mesma opinião. Para o intelectual, é muito mais interessante você ouvir o que aquela pessoa está dizendo e depois refletir sobre o que ela disse. É muito mais proveitoso do que ficar discutindo com ela. Depois, quando você está no isolamento, quando você está solitário, você começa a refletir sobre o que ela estava falando. Eu te garanto que você vai ter uma linha de raciocínio muito mais complexa e elaborada fazendo isso do que se você ficasse discutindo com ela, tentando contrapor o que ela estava dizendo. Às vezes frases muito simples que aparentavam ter significado tolo, ou que num primeiro momento você discordaria de uma afirmação, depois quando você reflete sobre ela, você vê que ela pode ter algum significado da realidade. E esse trabalho de ouvir é para você conciliar aquilo que é próximo da realidade que o outro falou e o que você tem embasado na sua mente que é próximo à realidade. Você vai conciliar essas duas coisas, em vez de tentar opor as coisas que são contraditórias uma com a outra. Porque mesmo que você reflita sobre o que aquela pessoa falou, ela só falou besteira, nesse processo de reflexão você pode entender por que aquela pessoa pensou daquela maneira, e por que ela age de uma determinada forma. E isso vai te trazer raciocínios muito mais complexos do que se você ficasse discutindo com ela. Quando você entende isso, muda tudo. Literalmente tudo.